Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 9 do podcast Sobrevivendo com os Micróbios. Hoje é dia 29 de julho de 2020 e vamos falar da cólera e do agente causador dessa doença, que é uma bactéria. Também veremos os fungos que transformam insetos em verdadeiros zumbis, mas eles não são tão malvados assim, porque eles também podem ajudar bastante a humanidade na medicina e na agricultura. Micróbio não tem medo de nada. Micróbio não tem medo de nada. Micróbio! A palavra cólera já existe desde a antiguidade, onde o médico Hipócrates já tinha descrito sintomas da doença em seus pacientes. Só que o berço da doença é considerado o rio Ganges, na Índia, de onde as primeiras epidemias surgiram. Então, lá em 1817, aumentou o número de casos na Índia, principalmente na cidade de Calcutá, que era dominada pelos britânicos. Logo, os motores a vapor, conseguiram fazer com que a doença se espalhasse pela Oceania, pela própria Ásia, chegando inclusive na África. Mais para frente, os exércitos levaram para a Rússia e chegou no leste europeu, por via terrestre também. Em seguida também a cólera passou para o Reino Unido, chegando inclusive na América através das navegações. Bom, a Revolução Industrial foi fundamental para espalhar a cólera, porque antes disso, quando as pessoas não tinham os motores, as pessoas doentes, para conseguir se locomover, não conseguiam chegar a distâncias longas, elas morriam antes de cólera. Então, com essa facilidade que a Revolução Industrial possibilitou, os doentes conseguiram chegar mais longe e assim se espalhar a doença. Lembra também que nessa época houve um êxodo rural, então as pessoas saíram do campo da Europa para ir para a cidade trabalhar, o que piorava a aglomeração. Só que não se conhecia direito, então o que causava a cólera, só sabia que as pessoas morriam muito rápido, Então várias teorias, hipóteses foram formuladas. Uma delas é que esse cheiro ruim, misturado com esgoto, restos de animais mortos, alimentos estragados, esse cheiro que eles chamavam de miasma, era isso que trazia então a doença, Então os ricos também, que tinham condições, eles usavam trajes que seriam protetores contra a cólera, penduravam um monte de coisa, especiaria, que diziam que protegia, faziam queimadas, para tentar purificar o ar, enfim. Só que isso, mesmo não sendo verdadeiro, essa teoria foi importante porque nas décadas posteriores eles passaram a limpar melhor as cidades, e implantar um saneamento básico. Só que um médico chamado John Snow, ele pensou realmente corretamente e chegou numa conclusão da real causa da cólera. Ele percebeu que os mineradores eram muito atingidos pela doença. Eles passavam muito tempo nas minas, sem banheiro adequado, fazendo as suas refeições lá mesmo, sem lavar a mão, sem talher, e ele começou a ligar ao hábito, de higiene a doença cólera. Ele também percebeu que pessoas que moravam todas no mesmo cômodo, as famílias, elas tinham maior probabilidade de pegar cólera do que as pessoas que tinham casas maiores, que tinham lugar certo para comer, para fazer as necessidades, que lavavam as mãos. Então ele chegou a relacionar mesmo com a higiene e com a água que as pessoas bebiam. Então ele foi considerado um estudo pioneiro na epidemiologia, pelas observações desse médico. No Brasil, a cólera chegou em 1885 pelo Pará, depois pelo Nordeste, Também, sempre em todos os lugares, a cólera atingiu muito mais a classe pobre, os trabalhadores. No Brasil, chegou a matar 60% das pessoas que morriam eram escravos, Então, sempre realmente houve essa luta de classes, porque tanto na Europa quanto no Brasil, eles pensavam que os ricos queriam, exterminar os pobres com essa doença, contaminando todo mundo. Inclusive, uma curiosidade foi que
A cólera aqui no Brasil proporcionou uma mudança de hábito, pois as pessoas eram acostumadas a enterrar os seus mortos nas igrejas. E com isso, né, com a tamanha periculosidade da cólera, foi possível convencer as pessoas a enterrar os seus parentes, né, em cemitérios. Então, esse hábito de enterrar em cemitério as pessoas foi aumentado, principalmente com a cólera. E no final do século XIX, com vários avanços na medicina, né, imunizações, primeiro na cólera aviária, depois na cólera humana, logo depois vem antibióticos, então os casos realmente diminuíram, né? Ao todo, foram 7 epidemias de cólera no mundo todo. As últimas, aqui na América Latina, inclusive atingindo o Brasil, foi em 1991, tá? Depois também teve agora recentemente em 2016 lá no Iêmen, sempre atingindo países menos favorecidos, com saneamento básico, né? Precário. Lembrando que muita gente, mais de 2 milhões, apesar de ser direito da humanidade, não possuem água potável para beber. Então deixa essas pessoas muito mais vulneráveis, né? No mundo, então, hoje são 95 mil mortes por ano, né? E quase 3 milhões de casos por ano de cólera também. Bactéria, filha da puta, micróbio do empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido, decidiu o seguinte, não tem mole pra Covid-19 nem 20 bactérias. A bactéria causadora da cólera chama-se Vibrio cholerae. A palavra víbrio vem de um formato de bacilo curvado. É uma bactéria que ela está associada ao ecossistema aquático. Então ela pode ser encontrada livremente na água ou associada a alguns animais, como mariscos, crustáceos, moluscos, peixes ou também a algas e plantas. A cólera, então, ela está associada a um sistema de saneamento básico precário e más condições de higiene. A gente sabe que, embora seja um direito da humanidade, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável e essas pessoas são suscetíveis, então, a pegar, a cólera. Frequentemente, então, a doença não causa sintoma, ou uma diarreia muito leve em 80% dos casos e evoluir para cura. Só que em casos muito graves, aí sim, sem um tratamento imediato, a pessoa realmente pode ter consequências graves, uma diarreia muito intensa, com várias evacuações por dia. A pessoa vai muito no banheiro, pode ficar desidratada, com queda de pressão, parada cardíaca, parada dos rins, cólicas, cãibras, então, e levando até a morte, né? A bactéria, então, ela é eliminada ou no vômito ou na diarreia dessas pessoas doentes, mas as pessoas infectadas que não têm sintoma também podem liberar essa bactéria para o ambiente, contaminando também o ambiente, né? Então a gente fala que a transmissão é fecal-oral. A pessoa bebe água ou come algum alimento ou tem contato com fezes contaminadas com a bactéria, né? E se essa bactéria, então, elas passam pelo estômago, passam pelo conteúdo ácido do estômago, conseguem chegar no intestino, elas produzem umas toxinas muito graves, que essas toxinas afetam a parede do intestino e alteram os fluxos normais de sais minerais. Isso faz com que as células desidratem, então a gente perde muita água e isso que leva então a característica diarreia muito aquosa. A gente até é conhecida como diarreia água de arroz, né? De tão aquosa que é. A pessoa pode perder mais de 2 litros por hora, né, de água pela diarreia. E o tratamento consiste então em beber muito líquido para repor essa água perdida, né? Repor os sais minerais, comer bem, dependendo da situação, fazer o uso de antibióticos se for necessário, né? Também a prevenção, como a gente viu, manter uma condição de higiene adequada, saneamento básico adequado, lavar bem as mãos, né? E os alimentos antes de ingerir água potável, né? Até existe vacina contra a cólera, que ela é bem barata, ajudou bastante
e ajuda os países menos favorecidos, só que ela tem que ser tomada frequentemente porque a duração é de 3 anos apenas. E é um objetivo da ONU, né, acabar com a cólera até 2030. No Brasil, a gente não tem mais casos, né, nativos desde 2006. Foram só 3 casos desde lá e casos importados, segundo o Ministério da Saúde. Eca, 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 olha aí a bactéria. Eca, 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 olha aí a bactéria. Que aí já tem um fungo. Que aí já tem um fungo. No Curiosidades Microbianas de hoje, falaremos sobre fungos que fazem insetos de zumbis. Um game, inclusive, foi inspirado na capacidade de fungos parasitas. Esse jogo foi baseado numa espécie chamada Ophiocordyceps unilateralis, mas na vida real esses fungos não infectam humanos, eles infectam os insetos. Existem cerca de 400 espécies desses fungos, né, que atacam cada uma a um tipo específico de inseto ou outro artrópode. Devido a essa capacidade, a gente chama esses fungos de entomopatogênicos. Entomo vem de inseto e patogênico relativo à doença. Os fungos, eles liberam esporos, que é como se fossem sementinhas, né, para eles se reproduzirem. Então, essas sementes são levadas, né, pelo vento e podem se fixar nos insetos. Ao atingirem os insetos, esses esporos eles vão principalmente pelo sistema respiratório, nervoso e passam a controlar todas as ações dos insetos. Eles se comportam de forma muito estranha, como se fossem, né, zumbis mesmo. Eles sobem as árvores por umas alturas realmente muito avançadas. Eles então começam, os fungos, a ingerir toda a parte interna, a devorar mesmo os insetos, e ali logo mais eles vão se propagar para se reproduzir, levando à morte do inseto infectado. Essa morte pode levar até 3 semanas que o inseto fica que nem um zumbi. Depois então que o inseto morre, o fungo emite projeções que parecem uns galhos saindo do corpo do animal, e essas são as estruturas de reprodução dos fungos. Logo então eles vão liberar os esporos, né, e conseguir se reproduzir. Por isso que eles levam, né, fazem os insetos ou artrópodes irem para lugares bem altos, bem arejados, com umidade boa, para justamente os esporos poderem ser espalhados, né, bastante, e eles conseguirem um sucesso na reprodução deles, tá? Outros artrópodes também, caranguejos, ciris, camarões, tem inseto que acaba infectando todas essas espécies aí, cigarras, borboletas, né? Eles todos ficam com comportamentos alterados, né? E são levados, assim, que nem os zumbis, para o melhor lugar, né, para o fungo se reproduzir. Não se sabe ainda um mecanismo exato, né, pelo qual os fungos fazem isso, mas eles lá dentro produzem substâncias, enzimas ou alguns mensageiros químicos que afetam mesmo o comportamento dos artrópodes, né, fazendo com que eles não respondam mais por movimentos próprios e sim por movimentos que o fungo, né, ordena. Porém, esses fungos têm o seu lado bom para a humanidade, pois a gente pode extrair substâncias que podem ajudar muito na medicina e na agricultura. Vários estudos já mostraram que esses fungos comedores de insetos possuem propriedades promissoras em relação ao câncer, para diabéticos, melhora no desempenho metabólico, anti-envelhecimento, melhoria também na função imunológica, né? Contudo, então, vale ressaltar que qualquer um desses medicamentos, desses suplementos, tem que ser tomados com acompanhamento médico, né? Mas existem muitos produtos realmente derivados desses fungos comercializados. Na agricultura, então, essa propriedade natural que os fungos possuem de matar os insetos é usada como controle biológico natural, né, em substituição aos agrotóxicos, aos agroquímicos. Então, ou eles pulverizam os fungos nas culturas das plantas, ou eles mergulham as plantas nas sementes antes de plantar, né? Então, esses fungos podem ser usados no controle biológico
antibiótico para diversos tipos de insetos, pulgões, moscas, cigarrinhas, besouros, lagartas, ácaros, né? Então, eles induzem que esses insetos fiquem, né, mais lerdos, mais devagar, eles vão realmente devorando por dentro e acabam matando as culturas. Mais um exemplo, né, que os micróbios ajudam a humanidade.